Olá, mulher mais linda dessa terra, tudo bem com você? Eu espero que sim. Que bom ter você aqui comigo de novo para mais um vídeo no canal, para que juntas a gente possa aprender com essas lições que essas mulheres inspiradoras têm para nós, né? Hoje nós vamos falar de Ruth, mas antes da gente começar, eu já quero pedir aí para você já mandar para suas amigas, para que elas possam também aprender junto comigo e com você sobre essas lições. Eu quero que você comente depois que você assistir o vídeo, o que mais chamou a sua atenção, o que mais você aprendeu. Eu também quero que você dê o seu joinha, de curtir, que isso vai auxiliar com que o YouTube distribua para mais pessoas que estejam buscando aprender com a gente também, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de Ruth. Ruth, gente, eu já li esse livro aqui várias vezes, porque é um livro de apenas 4 capítulos e é um livro que sempre me ensina muito. A Bíblia, o lançamento da Bíblia, né? Sempre tem algo novo para nos ensinar. Diz todas as vezes que eu leio, algo novo ao meu coração. E essa mulher aqui, realmente, ela também me inspira muito. Vamos contar um pouquinho da história de Ruth? Ruth era uma mulher moabita, né? Não era uma mulher do povo de Deus, mas ela também foi escolhida para estar na genealogia de Cristo, viu, gente? Ela gerou Obed, que foi pai de Jessé, que Jessé foi pai de Davi, isso mesmo. Então eu vou ler um pouquinho aqui da história. Ruth, capítulo 1. Quando os juízes ainda julgavam nos dias em que houve uma fome na terra, certo homem de Belém foi viver no território de Moabe. Ele, a sua mulher e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua mulher era Noemi. E os seus 2 filhos, Mailom e Quilion, eles eram efrateus. Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e foi deixada ela e seus filhos. Eles arranjaram esposas dentre as mulheres de Moabe. O nome de uma era Ofra e de outra Ruth. Eles viveram ali durante cerca de 10 anos. Então, Maxilom e Quilion morreram e a mulher ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Então ela se preparou para voltar para a planície de Moabe com as suas noras, pois na planície de Moabe ouviu dizer que o Senhor dera atenção ao seu povo ao lhe dar comida. Deixou o lugar onde estava com as suas 2 noras e tomou a estrada de volta para Judá. Noemi disse para suas 2 noras: olha isso daqui, gente. Ela disse para suas 2 noras: cada uma de vocês volte para a casa da sua mãe. Que o Senhor mostre a vocês graça, como fizeram para com os mortos e para comigo. Ou seja, elas eram mulheres que acharam graça diante dos olhos da sogra, porque a sogra as abençoou, as liberou para ir embora. Que a Adonai conceda a vocês segurança na casa de um novo marido. Ainda desejou que elas se casassem de novo, todas as 2. Ela beijou, mas as 2 começaram a chorar em alta voz, porque era a dor da despedida. Elas lhe disseram: não queremos retornar com você para o seu povo. Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque desejam ir comigo? Ainda tenho filhos no útero que poderiam vir ser maridos de vocês? Voltem, minhas filhas. Sigam o seu caminho, pois eu sou velha para arranjar um marido. Mesmo que disseste a vocês: ainda tenho esperança, ainda que eu me casasse esta noite e desse à luz a filhos, vocês esperariam por eles até crescer? Vocês se recusariam a casar com outros homens por causa deles? Não, minhas filhas. Eu me sinto muito amargurada por causa de vocês, pois a mão do Senhor está contra mim. Elas choraram em alta voz outra vez. Ofra então deu um beijo de despedida na sogra. No entanto, Ruth ficou com ela e disse: veja, sua cunhada voltou para o seu povo e ao seu Deus. Volte como a sua cunhada. Todavia, Ruth disse. Antes de ler aqui o que Ruth falou, que é uma parte impactante que eu trago no meu coração, a sogra dela queria que ela seguisse os mesmos passos da outra, né? Muitas vezes vai ter pessoas na sua vida que vai falar: olha, faz igual fulano porque tá dando certo, né? Há esperança para você nesse caminho. Mas aí Ruth fala para ela: não insista que a deixe para seguir você. Pois aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. Seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor traga sobre mim uma terrível maldição e também piores, de algo além da morte, para me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava determinada a ir com ela, não lhe disse mais nada. Ninguém para uma pessoa que está determinada. Ninguém para uma pessoa que está determinada. Você sabe por quê? Porque ela colocou que o Senhor traria maldição. Ninguém consegue parar uma pessoa determinada. Quando Noemi viu
que Ruth estava determinada a ir com ela, a morrer onde ela morreria, a passar fome se ela passasse fome. Noemi viu que nenhuma justificativa que ela desse para Ruth ia para ela. Não, eu vou com você. Eu vivi anos que eu conheci o Senhor através da sua vida. E não é porque você está passando por um momento difícil, assim como eu, que eu também perdi um marido, que eu vou te abandonar no momento da sua dor. Eu vou pegar a minha dor e colocar no meu bolso, porque a sua dor hoje está maior do que a minha. Eu não sei se o Senhor tem algo maior pra mim, se o Senhor vai me permitir casar novamente, mas eu sei que eu quero esse Deus que você serve. Eu sei que eu quero viver da mesma forma com que o seu povo vive. Eu não quero mais voltar pra trás, eu não quero mais retroceder. Eu não quero mais voltar pra casa dos meus pais. Talvez poderia ter algo me esperando lá, poderia, mas eu quero viver o que o seu Deus tem pra nós. Gente, isso aqui nada para uma mulher determinada. Vamos ser determinada como essa mulher, como Ruth. Ruth era uma mulher determinada e nenhuma desculpa que a sogra dela colocasse, nada parava ela, porque ela tinha a convicção do que ela queria. Lá no capítulo 2 já, no capítulo 2, ali no capítulo 2 já diz quando que elas voltaram para a cidade que Noemi veio, Belém de Judá. E ali tinha um parente próximo do seu esposo que poderia remi-las, né, que poderiam resgatá-las. E Ruth poderia viver uma nova história. Então ali, olha como que foi. Ruth, ela estava determinada a ficar com a sogra, então ela foi trabalhar para que elas pudessem comer. E ali dentro daquele lugar que elas estavam, que era de Boaz, o nome do homem era Boaz, ela começou a colher as espigas que caíam do chão, que sobravam. E uma parte que eu achei muito interessante no capítulo 2, que eu quero compartilhar com vocês, é que Boaz dá o seguinte testemunho de Ruth. Ouvi a sua história inteira, tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido, incluindo o fato de ter deixado seu pai e a sua mãe e a terra onde você nasceu para dirigir-se ao povo de quem antes nada sabia. Que Adonai, que o Senhor a recompense pelo que fez. Você seja recompensada de forma plena pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas suas asas será o seu refúgio. Essa palavra, esse testemunho da história que ele escutou de Ruth, sobre a outra ninguém escutou falar nada, mas de Ruth, ela teve um testemunho para contar. Ele abandonou seus pais para cumprir o seu papel com a sogra, né? Ela falou assim, não, sogra, eu vou ficar com você. E ali ela se alegrou, falou assim, meu Senhor, espero continuar o agradando. Outra coisa que me chama muito a atenção, né, no capítulo 3 ali, né, que a sogra da Ruth, Noemi, dá instruções para essa mulher. E ela, como uma mulher de sabedoria, ela segue as instruções dessa pessoa mais velha, sabe? Ela tem humildade para seguir as instruções dadas pela sogra, ela tem essa humildade. Ela acata essas instruções, né? Então ali, lá no capítulo, Noemi dá instruções para Ruth, para ela ser remida por Boaz, né? Então lá no capítulo 3, a partir do verso 3, diz o seguinte, por isso banha-se, unja-se, vista de boas roupas e desça a eira, mas não revele sua presença ao homem, até que ele tenha terminado de comer e beber. Quando ele se deitar, repare onde ele se encontra. Mais tarde, entre, descubra os pés e ele dirá a você o que fazer. E ela respondeu, eu farei tudo o que me diz. Sabe, muitas vezes nós temos dificuldade de escutar instruções de pessoas mais velhas. Nós temos dificuldade de receber conselhos, né? Porque nós estamos numa geração de muita informação, de muita informação. Realmente existem informações super relevantes. Mas a gente despreza, muitas vezes, conselhos sábios de quem está próximo de nós, né? Porque talvez nós não damos credibilidade. E aqui Ruth me ensina sobre isso, né? Eu farei tudo o que me disser. Eu seguirei os seus conselhos, eu seguirei sua instrução. Lá no versículo 10, sua última, diz o seguinte, ele disse, que o Senhor abençoe minha filha, sua última gentileza é maior que a primeira, pois você não foi atrás dos rapazes, nem dos ricos, tampouco dos pobres. E agora, minha filha, não tema, eu farei para você tudo o que disser, pois todos os líderes da cidade dentre o meu povo sabem que você é uma mulher de bom caráter. Olha o que Boaz diz sobre Ruth. Sua última gentileza foi maior do que a primeira. Você não foi atrás de coisas, você não foi atrás de riquezas. E todos ali conheciam o caráter de Ruth. Será que nós podemos dar esse testemunho para um outro? Será que nós podemos ter comportamentos gentis? Ou será que nós podemos expressar o caráter de Cristo em todas as nossas atitudes? Será que a forma com que nós vivemos, nós podemos dar esse tipo de testemunho, sabe? Porque hoje eu vejo em mim, muitas vezes, a questão da explosão, né? Quem é de temperamento quente vai me entender. É uma luta diária que nós temos contra nós mesmos, porque nós queremos explodir, nós queremos falar de maneira rápida, explosiva. Quando você vê, você já falou, você não pensa antes de falar. Isso não é legal, porque a gente fere o outro.
É tão bom quando a gente consegue acalmar as nossas emoções, respirar, responder de forma gentil, não de forma ríspida, né? Então, isso aqui é conselhos que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Entender a questão da gentileza, a questão de sermos aprovadas no caráter de Cristo. Não, olha, eu posso dar bom testemunho da Luísa porque ela representa o Senhor que ela serve. Eu posso dar bom testemunho da Luísa porque em momentos de crise, de situações tensas, ela consegue trazer uma palavra branda, uma palavra gentil. Será que nós podemos viver dessa forma aqui? Será que a gente consegue dar esse testemunho? Então, isso aqui é algo que Boaz falou pra ela, né? Só que aconteceu o seguinte, antes de Boaz, tinha outro homem da família que poderia fazer, remir, né, resgatar Noemi e Ruth. Então, ele falou assim, olha, eu vou tentar resolver isso, mas tem outro na minha frente. Mas aí ele deu uma instrução lá pra ela e ela voltou pra sogra dela. E olha como ela escutava essa mulher, gente. E muitas vezes a questão de sogra e nora, a gente tem bastante atrito, né? E eu vejo muitas vezes, mas minha sogra não é igual a Noemi. Aí eu falo assim, mas você é igual a Ruth? Não é, né? Você também não é igual a Ruth, irmã. Então a gente precisa balancear essas situações. E quando ela voltou lá pra sogra dela, falou tudo que tinha acontecido, que ela tinha seguido as instruções e que ele tinha falado que ia verificar primeiro como o outro seria querer remir elas ou se ele podia passar para que Boaz fizesse isso. Aí a sogra falou assim, pois o homem não descansará a menos que resolva hoje essa questão. Então ela tinha certeza que, da nora que ela tinha certeza da pessoa com que ela estava convivendo ali, era uma pessoa de caráter, uma pessoa que o outro também ficou interessado nela, entende? Lá no capítulo 4, gente, que é que é a finalização ali, né, Boaz foi lá, achou o outro homem que estava na frente dele para remi-las e disse assim, o resgatador disse, eu não poderei resgatá-la por mim, pois poderei pôr em risco a minha herança. Por quê? Boaz não contou das qualidades de Ruth, né? Boaz não saiu espalhando para todo mundo como Ruth era, né? Então, ele fez a jogada dele para que ele pudesse ficar com aquela mulher, para que ele pudesse remir a linhagem de Noemi. E no versículo 16 diz, Noemi pegou um menino, levou no colo e tornou-se sua ama. As mulheres vizinhas lhe deram o nome de um filho que nasceu de Noemi chamado Obed, que ele foi pai de Jessé e pai de Davi. E Jessé foi pai de Davi, né? Então aqui, Ruth teve uma nova história desenhada. Pelo fato de ser uma mulher determinada, pelo fato de ser uma mulher que expressava gentileza, uma mulher de caráter, uma mulher trabalhadora, uma mulher que colocou a dor de um outro, que era maior do que a dela naquele momento, em primeiro lugar. Uma mulher que colocou, que acolheu a sua sogra, mais do que o seu pai e a sua mãe, que ela não quis voltar para trás, que ela quis viver o Deus dessa Noemi, ela queria viver o Deus dessa Noemi na vida dela. E ela também participou da linhagem de Cristo. Então, ela era uma mulher muito trabalhadora, muito determinada. Ela era uma mulher gentil, ela era uma mulher de caráter. Será que também nós podemos trazer isso para nossa vida? Aprender com essas lições, né? Será que a gente pode nos colocarmos no lugar de humilhação de nós mesmas pelo outro? Será que nós podemos fazer isso? Eu quero que você comente aqui comigo se essas lições você também vai guardar no seu coração a respeito de gentileza, a respeito de caráter, nós carregarmos o caráter de Cristo, a respeito de você colocar a dor do outro, mesmo que você também esteja com dor, mas na frente da sua dor, né? Porque às vezes realmente haverá momentos que a nossa dor vai ser maior do que a do outro. Mas essa aqui, de uma mulher que tinha perdido o marido e os 2 filhos e não restava mais nada. Porque ela já era velha para casar de novo, ela não teria filho, ela teria o seu nome extinto sobre uma geração, né? Ela não ia levar o nome do marido e nem dos filhos, porque todos já haviam morrido. Então ela não ia existir, né? A família dela parava ali. E Noemi e Ruth se doou para que o nome daquela família não morresse. Gente, isso é incrível, isso é maravilhoso, que nós possamos aprender com essas lições de Ruth. Que nós possamos aprender com essas lições de Ruth, entendeu? Que a gente possa ser essa mulher que gera gentileza, que a gente possa ser essa mulher que expressa o amor de Deus, o caráter de Deus. Manda aí para suas amigas para que elas possam aprender também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.